A fim de que entendamos como uma coluna de mercúrio possa servir como medida de pressão e não de comprimento, vamos imaginar a seguinte situação. Um tubo de ensaio relativamente grande, mais ou menos de 1 metro de comprimento, preenchido totalmente com mercúrio. Esse tubo de ensaio será emborcado também em mercúrio, contido numa tigela. Após esta transferência do tubo de ensaio para a vasilha, percebemos que uma porção deste mercúrio contido no tubo de ensaio, ele extravasará para o líquido contido na vasilha. Tanto é que a altura aqui do líquido subiu um pouquinho, né? Perceba então que acima desta coluna de mercúrio não existe nada, existe vácuo. Por quê? Porque o mercúrio ele é um líquido que praticamente ele não evapora. Aqui não existe matéria, considerado vácuo então. Ora, se imaginarmos pequeníssimas porções deste líquido mercúrio, como volume extremamente reduzido, pontiformes, um pequeno volume desse líquido, podemos então identificar infinitos pontos em toda esta amostra líquida, tanto a que está presente no interior do tubo, como a que está presente na vasilha. Vou chamar aqui de ponto 1 esse pequeno volume de mercúrio que está apenas na vasilha. Ponto 2, este pequeno volume de mercúrio que está no interior do tubo de ensaio. E este aqui também que está apenas na vasilha. Ora, como o ponto 1 e o ponto 2 se encontram na mesma altura, eles estão submetidos à mesma pressão. Então, a pressão que o ponto 1 recebe é a mesma que o ponto 2 recebe. E essa pressão, que é única, né, sentida pelo ponto 1 e 2, ela é diferente da pressão, por exemplo, que este ponto 3 aqui recebe. Por quê? Porque o ponto 3 não está na mesma altura dos pontos 1 e 2. Como o ponto 1 está apenas sujeito à pressão atmosférica do local, a pressão que ele recebe é a própria pressão atmosférica. Agora, o ponto 2 não está em contato com o ar. O que recai sobre ele não é a massa de ar, e sim toda esta coluna de mercúrio, toda esta massa de mercúrio que está por cima dele. Retomando, como esses pontos estão na mesma altura, podemos fazer a seguinte consideração, que a pressão atmosférica, aquela que recai sobre o ponto 1, tem um valor, tem uma intensidade igual do que a pressão que esta coluna de mercúrio exerce sobre o ponto 2. Então, a pressão atmosférica igual à pressão do mercúrio. Pressão atmosférica igual à pressão de mercúrio igual à pressão atmosférica. Vamos só focar aqui agora na pressão de mercúrio. Olha, pressão é uma relação da força sobre área. Força, por sua vez, é o produto da massa pela aceleração. A massa de mercúrio, esta massa de mercúrio que está por cima do ponto 2, vezes a aceleração da gravidade, dividida pela área. Que área é essa? Ora, é esta área aqui. É esta área aqui, esta área circular, que é igual a esta área circular aqui, que é igual a esta área circular aqui, e que, consequentemente, é igual a esta área circular aqui. Densidade é uma relação de massa sobre volume. Isolando a massa é o produto da densidade pelo volume. Portanto, esta massa aqui vai ser substituída por densidade e volume, vezes a aceleração da gravidade do local e a área aqui referente ao tubo de ensaio. O volume, por sua vez, é o produto da área pela altura. A área vezes a altura é igual ao volume desta amostra de mercúrio que repousa sobre o ponto 2, substituindo volume por área vezes altura. E agora o que faremos? Cancelamos a área do numerador pela do denominador, que são as mesmas, resultando em que a pressão devida à coluna de mercúrio é igual à densidade do mercúrio vezes a altura da coluna vezes a gravidade do local. Agora, não tínhamos dito que a pressão
da coluna de mercúrio é igual à pressão atmosférica. Portanto, a pressão atmosférica ela é calculada pela densidade do líquido, no caso mercúrio, vezes a altura da coluna deste líquido, vezes a gravidade. Vamos então calcular o valor da pressão atmosférica ao nível do mar através da altura da coluna de mercúrio. Então, pressão atmosférica, como visto, é a densidade do mercúrio, a altura da coluna vezes a gravidade. Então, aqui, ó, pressão atmosférica. Densidade do mercúrio, 13,6 gramas centímetro cúbico. A altura da coluna ao nível do mar, 76 centímetros. E a gravidade, 9,8. O centímetro do numerador anula um desses 3 centímetros cúbicos aqui. Então, o que era cúbico vem a ser quadrado. Grama, nós teremos que passar para quilograma. Por quê? Porque força é o produto de quilograma por metro segundo ao quadrado. A força de 1 newton é suficiente para imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um objeto de massa 1 kg. Então, força é medida em newton, e newton é este produto aqui desses dois fatores. Sendo assim, transformamos grama em quilograma. De que modo? Multiplicando 13,6 por 10 a menos 3. Agora temos quilo e metro por segundo ao quadrado. Isso equivale ao quê? A newton. 76 vezes 9,8, 744,8. 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Portanto, este centímetro aqui equivale a 10 a menos 2 metros, também elevado ao quadrado. Vamos prosseguir. 13,6 multiplicado por 744,8 resulta neste número. O 10 a menos 3 permanece, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Quando transferido para o numerador, vai como 10 a mais 4. Newton. E agora já apareceu o metro ao quadrado no denominador. Por quê? Porque metro vezes metro, metro ao quadrado. 10 a menos 3 com 10 à quarta resulta em 10. A vírgula que se encontrava entre o 9 e o 2, agora se encontra entre o 2 e o 8. Descobrimos então o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. 101.292,8 newton por metro ao quadrado. Arredondando este número, 101.292 para 101.300 newton metro quadrado. Acontece que newton metro ao quadrado equivale a pascal. A pressão atmosférica em pascal é a mesma da pressão atmosférica em newton por metro ao quadrado. Ambas equivalem a 1 atm. Só chama atenção para uma coisa, que 1 bar equivale a 10 à quinta pascal e não a 1,013 10 à quinta pascal.